Fala fera, beleza? Bem-vindo a mais uma sequência de vídeos e hoje nós vamos trabalhar com Java Web junto com MySQL. Trabalharemos com JSP e utilizando o SGBD MySQL. Nós vamos fazer o CRUD completo, então essa vai ser uma série de vídeos, direto ao ponto, para que você consiga fazer todas as operações junto com o banco de dados utilizando a linguagem Java. Show de bola? Então nessa primeira aula nós vamos criar a estrutura do projeto e a base de dados do projeto, bem como a classe de conexão que nós vamos utilizar para trabalhar tanto com Java junto com o MySQL. Perfeito? Então já vamos começar esse projeto porque vai ser uma série de vídeos bem interessante. E não tenho somente essa série de vídeos aqui no canal não, tem várias outras como PHP com MySQL, Java Desktop com MySQL, é só você acessar aqui o canal que vai ter esse conteúdo na playlist, na íntegra, para você acompanhar passo a passo. Show de bola? Então vamos lá. Eu vou criar primeiro o arquivo, então nós vamos montar a estrutura do projeto e a estrutura da base de dados e criar a classe de conexão. E a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa em cada uma dessas videoaulas aqui que eu vou passar para você. Então vamos lá. Eu venho aqui na opção de arquivo, novo projeto. Vou escolher a opção de Java Web, aplicação Java Web. Depende da versão que você estiver utilizando, caso uma versão mais atual, você vai escolher a opção Java com ANT, aplicação Java Web. Show de bola? Venho aqui no próximo, vou colocar o nome do meu projeto, vou colocar aqui, ó, projeto biblioteca. Vamos criar um projeto para biblioteca, certo? Projeto biblioteca. Vou deixar nesse caminho aqui mesmo, não vou alterar. Caso você queira colocar algum caminho que fique mais fácil para você, é só você procurar aqui e escolher uma pastinha no seu computador onde fica mais fácil para você conseguir localizar esse projeto depois. Show de bola? Então crio aqui o projeto biblioteca, venho aqui em próximo, já tenho o meu servidor aqui, o Apache, certo? Ou eu tenho um servidor Apache, ou, no caso Tomcat, tá? Ou Glassfish. Caso você não tenha esse servidor, basta que você baixe o servidor de algum lugar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para caso você não tenha um servidor instalado, você conseguir acessar o site, baixar o servidor. Baixando o servidor, você vem aqui na opção de adicionar, escolhe qual que é o servidor, eu vou deixar aqui do Tomcat, que é o que eu vou usar. Você vem em próximo, vai escolher no seu computador, colocar o usuário e senha e pronto. Show de bola? Então caso você não tenha essa opção do Tomcat aqui, você pode escolher o Glassfish, mas caso você não tenha nenhum outro e queira instalar um servidor, eu vou deixar aqui na descrição, você acessa a descrição, baixa esse servidor e adicione esse servidor aqui junto na sua aplicação. Show de bola? Como eu já tenho, né? Geralmente as versões que você instala do NetBeans já vem instalada, então já escolhi aqui o Tomcat, venho aqui no próximo, não vou trabalhar com nenhum framework, porque nós vamos fazer o jeito mais simples e o jeito mais fácil, utilizando 100% código, sem nada de framework. Beleza? Venho aqui na parte de finalizar o projeto. Já tenho o meu projeto criado aqui. Perfeito? Vou só fechar. Então aqui a gente tem na página web, nós já temos aqui a nossa estrutura. E aqui no pacote código-fonte nós vamos trabalhar com algumas coisas aqui. Se você já me acompanha há um tempo aqui no canal, você já viu que eu já fiz um CRUD de Java com desktop, Java Desktop com o MySQL. Nós vamos trabalhar com o modelo de 3 camadas, que é a DTO, a DAO e a View, certo? Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um resuminho, na verdade um resumo não, um passo a passo do modelo 3 que eu utilizo, trabalhando DTO, DAO e View com muitos detalhes. Então, se você não sabe o que é DTO, DAO e View, é muito interessante que você assista esse vídeo que vai estar aqui na descrição para você entender essa divisão de camadas. Mas eu vou explicar aqui para que você entenda o passo a passo que nós vamos utilizar para isso. Ótimo, estou aqui em pacote código-fonte. Vou criar primeiro o quê? Um pacote. E nesse pacote br.com, padrãozinho que a gente usa, nós vamos colocar a DAO. Vamos criar outro pacote código-fonte e vamos criar o DTO. Só aqui a gente tem o seguinte, tudo que é DTO é de transferência de objeto, que vai ser os nossos getters e os nossos setters, certo? Então a DTO é de transferência de objeto. Nós vamos receber esse objeto e vamos transferir esse objeto, recebendo do usuário e transmitindo para o banco de dados falando do cadastrar. Cada método tem uma forma diferente da gente trabalhar com esse DTO.
mas o DTO é de transferência de objetos. A gente vai transferir esse objeto de alguma forma. O DAO é de acesso aos objetos. A gente acessa os objetos e pode jogar para o banco de dados, por exemplo, se a gente pensar no método cadastrar. Então, tudo que for de acesso a esses objetos, a gente acessa os objetos para fazer alguma coisa, a gente trabalha aqui dentro dessa DAO. E a View? A View, nós vamos trabalhar com interface gráfica. Nós vamos trabalhar com HTML aqui montando a estrutura da nossa tela. Show de bola? Quando a gente usa o desktop, a DTO e a DAO, a gente consegue fazer a mesma codificação porque são códigos Javas, certo? Porém, quando a gente vai na parte visual, na parte da View, quando a gente trabalha com web, a gente usa o HTML, CSS, algum framework, caso você queira trabalhar com a parte de front-end, tá? Para montar a parte da tela, da parte gráfica da tela. E se a gente tivesse em desktop, a gente utilizaria o quê? Formulários, a gente utilizaria ali um JFrame Form, por exemplo, para montar a estrutura da nossa tela. Aqui nós estamos trabalhando com web, então a gente vai criar páginas web para isso. Ótimo! Então eu venho aqui em páginas web. Primeiro, eu vou dividir em assuntos. A gente já tem aqui o nosso index. Eu já vou executar para você ver esse index funcionando aqui, tá? Mas, não, primeiro vamos funcionar ele primeiro aqui, ó. Botão direito, executar arquivo. Ele vai executar, a primeira vez ele demora um pouquinho por causa do servidor, certo? Depois da primeira vez a gente só vai atualizando a pasta, só vai fazendo aquilo que é mais interessante para nós. Nós estamos usando o servidor Tomcat, tá? Então ele vai iniciar o nosso servidor Tomcat, vai abrir uma página da web e a gente vai configurar aquilo que a gente precisa configurar para ir montando a estrutura do nosso projeto. Vem aqui, dou OK, ele vai abrir uma telinha aqui para nós. Certo? Ele abriu aqui uma telinha, o caminho, ó, localhost, porta 8080, o nome do nosso projeto e o nome do nosso arquivo. Vamos conferir? O nosso projeto chama Projeto Biblioteca e o nosso arquivo chama index.html. Vamos conferir? O nosso projeto chama Projeto Biblioteca barra o nome do arquivo. Então esse daqui é o caminho. Só que é o seguinte, eu vou fechar aqui porque eu quero abrir no Google Chrome. Então eu vou trocar aqui para Google Chrome. Porque quando eu apertar o botão direito e executar esse arquivo, agora ele vai abrir no Google Chrome, certo? Ele abre, lá, dentro do nosso projeto, é o nosso arquivo correspondente. Você precisa ter esse servidor, o Tomcat, para que você consiga abrir a telinha aqui, no caso o seu navegador, para abrir o arquivo correspondente. Show? Então nós temos aqui o localhost, a porta 8080 que a gente utiliza, projeto biblioteca, que é o nome do nosso projeto, e o nosso arquivo. Show? Então a gente já sabe que está funcionando o servidor. Ótimo! Agora o que a gente vai fazer? Como a gente está montando nessa aula e nesse vídeo, a gente está montando a estrutura do nosso projeto, cada telinha, cada assunto, nós vamos criar uma pasta para ficar mais dividida. O index a gente deixa como página inicial, certo? Porém, cada assunto, por exemplo, se você tem livro, se você tem biblioteca, se você tem autor, tudo que você tiver de telas diferentes, de formulários diferentes, de páginas web diferentes, nós vamos criar uma pastinha para cada assunto, para dividir melhor o nosso projeto. Então aqui na páginas web, botão direito, certo? Eu vou criar aqui uma pasta. Caso você não tenha essa opção de pasta aqui mais fácil, né? Ou estiver em inglês, você vem aqui na opção de outros. Vem aqui na opção de outros novamente e descendo aqui você vai achar a pasta. Por quê? E como eu usei recentemente, apareceu bem fácil para mim. Caso você nunca utilizou essa pasta, você vai ter que vir nesse caminho que eu acabei de fazer para seguir o passo a passo. Show? Mas ó, se eu apertar o botão direito, já está aqui para mim, porque eu usei recentemente. Se caso você não ter usado, né, recentemente, você tem que ir lá na opção do outros, vem aqui, abaixa outros de novo, procura a opção de pasta, vem aqui no próximo. Como eu vou fazer um cadastro de livro, eu vou colocar assim, ó, livro. Show de bola? Ótimo. Se eu tivesse outra coisa que eu iria trabalhar no meu sistema, eu ia criando uma pastinha para cada um para ficar mais gerenciado. Show? Então eu tenho aqui a pastinha de livros. Só um detalhe. Quando a gente vem aqui na nossa página web, nós temos aqui o nosso projeto biblioteca e o nosso arquivo index. Como eu coloquei uma pasta, nós temos que, antes desse index, colocar a pasta, por exemplo, livro, que é o nome da pasta, barra o arquivo que nós vamos executar. Eu não tenho ainda esse arquivo, mas quando a gente executar o projeto, nós sabemos que vai estar dentro do nosso projeto tem essa pastinha criada e dentro dessa pasta vai ter ainda o arquivo correspondente, que nós não criamos ainda, mas nós vamos criar daqui a pouquinho.
Show de bola? Então aqui a gente já sabe a estrutura do nosso projeto. Já que a estrutura do nosso projeto está pronta, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ir lá na base de dados e indo na base de dados, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar a base de dados e nós vamos criar a tabela ou as tabelas correspondentes com o nosso projeto. Ótimo! Eu tenho aqui o PHPMyAdmin porque eu tenho o AMP instalado aqui no meu computador. Se você não tem o AMP instalado no seu computador, também vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar o AMP. O AMP, o W de Windows, o A de Apache, o M de MySQL, que é o SGBD que nós vamos utilizar. Perfeito? O P é de PHP, mas a gente usa o PHPMyAdmin porque a gente quer acessar no caso, o nosso SGBD, o MySQL. Então nós vamos usando o MySQL aqui. Certo? Se você acompanha aqui os vídeos do canal, você sabe que quando eu trabalhei com PHP, eu usei também aqui. Quando eu trabalhei com Java Desktop, eu também usei essa partezinha aqui. Show? Caso você queira acompanhar essas outras aulas aí que estão completas, vai lá no menuzinho de playlist, tá ordenada. Orientação a objeto, Java Desktop, PHP e agora esse Java Web, que é o Java JSP com MySQL. Show? O meu usuário é root, a minha senha é vazia, né? Vou inicializar. Só um detalhe, para você conseguir utilizar aqui, você precisa startar o seu AMP. Mesmo que você tenha na sua máquina, você precisa startar o AMP para que ele inicialize, aí sim você consegue lá localhost /phpMyAdmin e entrar dentro do seu MySQL aqui. Show? Então nós vamos criar uma base de dados e dentro dessa base de dados nós vamos criar a tabela correspondente com aquilo que nós vamos utilizar. Então vamos criar a base de dados? Vem aqui no novo, vou criar a base de dados. Vou colocar aqui, ó, sistema biblioteca. É o nome da nossa base de dados. Vem aqui na opçãozinha de criar, criei a minha base de dados. Ó, selecionei a minha base de dados, venho aqui na abinha de SQL e vou criar o comando SQL para que eu consiga criar uma tabela, que no caso vai ser a minha tabela livro. Vou só aumentar um pouquinho aqui, opa, diminuir não. Vou só aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Então vamos lá, vou criar uma tabela. Então create table, não vou entrar muito em detalhe nesses códigos SQL, porque eu acredito que se você está procurando uma programação com banco é porque você já sabe alguns conceitos de banco, tá? Então, create table, eu vou colocar o nome da tabela, no caso, tabela livro. Cada base de dados eu posso ter várias tabelas dentro da mesma base. A base é o seu projeto, é a sua base de dados, tá? Vem aqui, create table livro. Vou criar os atributos. Então, primeiro o atributo é o ID livro. Ele é um atributo inteiro. Ele é um auto-increment, quer dizer, ele começa no 1 e vai no de 1 em 1 automaticamente. Show? E ele é uma chave primária, então primary key. Esse é o nosso atributo, que é a nossa chave primária. Tenho mais um elemento? Tenho. Então, vírgula, vou para o próximo elemento. O próximo elemento é o nome do livro. Nome, livro, varchar e coloco uma quantidade de posição. Por exemplo, 45. Você pode colocar o tamanho que você achar que é interessante. Ótimo, tem mais alguma coisa? Não. Se eu tivesse, colocaria vírgula, atributo, tipo e vou repetindo essa lógica aí. Show, não tenho mais nada, encerro e coloco ponto e vírgula. Eu só quebrei aqui em várias linhas para ficar o melhor gerenciado e você conseguir visualizar melhor aquilo que eu estou passando para você, tá? Mas eu estou criando a tabela livro com um atributo que é a nossa chave primária, que vai ser automaticamente, e o nome do livro, que ele é um varchar, e coloquei a quantidade de posições correta que eu preciso aqui. Show? Posso selecionar e vir em executar. Vem aqui na opçãozinha executar. Executei, ele mostrou que foi executado com sucesso. Perfeito? Eu venho aqui na nossa base de dados e dentro da nossa base de dados a gente tem a tabela livro. Então a gente já montou toda a estrutura do nosso sistema. Nós já montamos a estrutura do projeto e já criamos a base de dados que nós vamos utilizar aqui. Beleza? Então a gente volta aqui para o nosso projeto da biblioteca, já temos a DTO, já temos a DAO, já temos a pastinha do livro e agora a gente vai começar a inserir informações em cima disso. Mas ainda nesse vídeo nós vamos criar a classe de conexão para conectar o nosso Java com o nosso MySQL. Então nós já vamos criar a classe de conexão aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Como a gente vai trabalhar com acesso a objeto ou algo com banco de dados, a gente trabalha nessa DAO, que no caso é a DAO. Então nós vamos criar uma classe de conexão. Então aqui na nossa DAO, ó, botão direito, novo, e eu vou criar uma classe Java, ó, classe Java. Qual que é o nome da classe? Conexão DAO. Por quê? A nossa classe é a conexão, eu coloco DAO para saber que eu estou no pacotinho DAO. Show? Finalizei. Ótimo.
Vou apagar aqui os comentários para ficar somente aquilo que nós vamos digitar aqui. E agora nós vamos começar a configurar um método, porque a gente sabe que a gente tem uma classe e dentro da classe nós temos o método. Então nós vamos criar um método aqui dentro. Ótimo. Vamos criar um método. Esse método ele é público, então por isso que é público, public. Esse public é o modo de visibilidade do seu método. Se ele é public, se ele é protected ou se ele é private, né? Se ele é público, privado ou protegido. Como ele é público, eu coloco public, ele vai retornar alguma coisa? Vai, algo do tipo connection, porque nós estamos trabalhando com connection. Então eu começo a escrever, ó, Ctrl espaço e vou achar o connection aqui, ó, connection java.sql. Selecionei, automaticamente ele já faz o import aqui para mim. Fazendo o import, nós já temos o public connection aqui. Ótimo, qual que é o nome do nosso método? Ele vai chamar conexão BD, conexão com a base de dados. Certo? Você pode colocar o nome que você quiser. Então, modo de visibilidade, tipo de retorno. Eu vou retornar uma conexão, por isso que é connection. Se fosse string, public string. Aí você retornaria uma string. Se fosse double, public double, você retornaria um double. Como você vai retornar algo do tipo connection? Public connection. Ele está dando um errinho aqui ainda porque eu não retornei. Quando eu retornar, ele vai parar de dar esse erro, certo? Olha certinho se você fez o import. Caso você não consiga usar o Ctrl espaço para fazer esse import, vem aqui na sua lâmpada, vem aqui no seu import, ó, pá. E aí ele faz o import certinho aí para você. E agora a gente vai começar a configurar aquilo que a gente precisa para fazer toda a parte de codificação. Primeiro eu vou trabalhar com um negócio chamado try-catch, ó. Coloquei try, usei Ctrl espaço, ele criou try-catch aqui para mim. Salvei. O que é esse try-catch? Eu vou fazer vou tentar fazer o que está aqui dentro, caso não for, vai para nossa exceção. E ele entra nesse nosso exception. Então eu vou tentar fazer tudo o que eu quero, que é referente à nossa conexão aqui dentro do try. Qualquer erro que acontecer vai entrar aqui no nosso catch. Show de bola? Então vamos aqui no nosso try. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, string, vou criar uma string chamada URL. E vou armazenar alguma informação aqui nessa URL. Por que alguma informação? Porque toda informação que eu colocar aqui, eu quero armazenar nessa variável. Armazenando nessa variável, toda vez que eu usar essa variável, eu já sei aquilo que nós armazenamos nessa variável. Perfeito? Ótimo. Então, o que nós vamos armazenar? Alguns parâmetros, algumas informações. Então, nós vamos usar um drive de conexão chamado JDBC. Então, eu coloquei JDBC, /mysql, //. Então, como nós vamos usar um drive de conexão, que eu já vou mostrar para você como que a gente importa esse drive de conexão, esse drive de conexão é esse daqui, ó, JDBC MySQL. Depois dessa informação, a gente coloca onde está essa base de dados. Como está no nosso computador, a gente coloca localhost, a porta que a gente utiliza, que é o 3306, que é a porta do nosso MySQL. Vou só minimizar um pouquinho. Eu vou minimizar aqui, ó, para a gente conseguir caminhar na linha aqui. Certo? Então passei o caminho do drive de conexão, falei que está na nossa máquina e qual é a porta, /, eu vou colocar o nome da nossa base de dados. O nome da nossa base de dados que nós já criamos é sistema biblioteca. Vamos conferir? Abrindo aqui, ó, a nossa base de dados, sistema biblioteca. Então nós fazemos uma conexão com quem? Com a base de dados. Uma vez conectado com a base de dados, a gente tem acesso à base de dados. Então a gente pode mexer em qualquer tabela que a gente for trabalhar, a gente consegue mexer. Ótimo. Depois dessa informação, eu coloco um pontinho de interrogação e passo qual é o usuário dessa base de dados. Então, user igual a root. E qual que é a senha? Então, e-comercial de senha, password, que é a nossa senha. Igual, a nossa senha é alguma coisa? Se fosse 123, colocaria 123. Mas como a nossa senha é vazia, na frente do igual não tem nada. Se a sua senha for root, você coloca root, certo? Eu não coloco nada porque minha senha é vazia. Então, o que eu fiz aqui? Toda essa informação eu passei para minha URL. Ótimo, já que eu passei para minha URL, o que eu fiz aqui? O drive de conexão aqui, onde está a nossa base de dados, o nome da nossa base de dados, o nosso usuário e a nossa senha. Ótimo. Agora eu vou precisar de duas informações, presta atenção. A primeira informação eu vou declarar uma variável. Quando eu declaro variável, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, string nome, estou declarando minha variável. Só que eu não vou declarar uma variável do tipo string, eu vou declarar uma variável do tipo connection. E como que vai chamar minha variável? Com de conexão. E essa variável eu vou colocar o valor null.
certo? Então aqui eu simplesmente criei uma variável chamada com, do tipo connection, e estou passando nulo para essa variável. Por quê? Porque quando eu usar essa variável, eu estou passando o valor de null para ela, certo? Então agora eu vou usar essa variável que eu acabei de criar. Então com, vou acessar o Driver Manager. Então aqui, ó, Drive Manager. Tá vendo que eu usei o Ctrl e apertei espaço? Ele vai preenchendo para mim, ó, Drive Manager. Selecionei. Ó, automaticamente, o que ele fez? Ele fez o import para mim. Mesma coisa, ó, se não for import, vem aqui na lâmpada, vai estar adicionar import. Você só seleciona, ó, presta atenção, você só seleciona se aparecer import para você. Perfeito? Se aparecer qualquer outra informação para você, corre daqui. Se pediu para importar, você importa. Importei aqui o drive de conexão, que é uma classe dentro do Java. Dentro dessa classe a gente tem um método chamado getConnection. O que ele faz? Ele pega a conexão. Então o que nós vamos passar para ele? A conexão. Ao invés de eu passar toda essa informação para esse camarada aqui, ó, por exemplo assim, ó, dentro de aspa dupla, né? Passar toda essa informação aqui dentro, opa, calma lá, aqui dentro para esse camarada, o que eu faço? Eu armazeno toda essa informação na variável e passo a variável. Por quê? Porque quando eu uso a nossa classe Drive Manager dentro do Java e eu acesso o método chamado getConnection, ele pede todas essas informações. Então eu estou passando todas essas informações. Detalhe, se você passar uma informação errada, o que vai acontecer com a sua informação? Vai dar erro de alguma coisa aqui. Então todas essas informações têm que estar precisas, tem que estar tudo direitinho. Vem aqui nesse probleminha de referência, vou substituir aqui, né, para parar de dar esse errinho. Então eu vou colocar o SQL exception, porque todo o erro que der aqui vai dar erro de SQL. Você pode mandar uma mensagem aqui caso você acha que é interessante, fica a seu critério, caso você queira mandar uma mensagem aqui. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou retornar, então return a conexão. Pronto, tá vendo que já sumiu o errinho? Ó? Salvei. Por quê? Eu estou retornando a conexão, que é a variável do tipo connection. Porque quando eu uso um método que precisa retornar uma conexão, eu preciso retornar uma conexão. Por isso que a variável que eu estou retornando é do tipo connection, que é a variável que recebe o quê? O Drive Manager, que eu acesso a classe, acesso o método chamado getConnection e passo a URL, que é toda essa informação aqui também. E um bisuzinho a mais aqui pra gente, nós vamos usar o class.forName, o nome da nossa classe, nós vamos passar o caminho que fica no nosso drive de conexão. Então ele fica com.mysql.jdbc.driver. Porque quando nós utilizarmos o nosso drive de conexão, nós precisaríamos dessa classe.forName. Show? O que nós temos aqui na nossa class forName? Deixa eu só conferir. É class forName, certo? Vai pedir para eu fazer uma exceção aqui, ó, com.mysql.jdbc.drive. Perfeito. Ótimo. Então estou usando essa classe, estou fazendo referência ao nosso drive de conexão, que nós já vamos importar esse drive de conexão. Para ajustar esse errinho aqui, a gente vai aqui na lâmpada e vai criar as exceções, ó. Pronto, já criei a minha exceção, salvei, bonitinho, graças a Deus, show de bola. Perfeito? Então aqui a gente já fez a parte da classe de conexão, toda a estrutura. Volta aqui no projeto, a última coisa que nós vamos fazer agora é aqui em biblioteca, ó, seleciona a biblioteca, botão direito, nós vamos adicionar a biblioteca, nós vamos adicionar um jar, que é o nosso drive de conexão, para fazer a conexão entre o nosso Java e o nosso MySQL. Vem aqui adicionar jar e pasta, vamos procurar no nosso computador onde está. Aqui, ó. Eu estou utilizando esse, ó, MySQL Connector Java. Esse 47 aqui no final. Caso você precise de outra versão, eu tenho essas outras versões aqui também. É só você comentar aqui no vídeo. Caso essa versão que eu estou te passando, que essa versão, esse drive está aqui na descrição do vídeo. É só você baixar esse drive de conexão que já deixei prontinho para você, certo? Essa versão deu certo em todos os meus testes, eu acredito que vai dar certo para você. Caso não der certo para você, eu tenho essas outras versões. Aí aqui no comentário você coloca que não deu certo para eu te passar outro drive de conexão. Show de bola? Já aproveita, já que eu parei isso daqui, ó. Se você não é inscrito no canal, toma vergonha, se inscreve aqui no canal, porque eu tô tendo muito conhecimento aqui, muito conteúdo de programação para te ajudar. Beleza? Como diz todo mundo, né? Dá aquele joinha aí para fortalecer o canal. Beleza? Espero estar contribuindo aí com você.
Ótimo. Escolhi aqui o nosso MySQL, que é o nosso connector. Venho aqui, abrir. Ele vai demorar algum tempinho, porque é a primeira vez que você faz esse import, ele vai aparecer nessa partezinha da biblioteca daqui a pouquinho. Show de bola? Então a gente já montou toda a estrutura aqui do nosso projeto, já montou a nossa base de dados e já fizemos a parte da classe de conexão. Então, na sequência dessa série de vídeos, nós vamos fazer os métodos cadastrar, alterar, pesquisar e excluir. Então, cada aula a gente vai trazer um conhecimento bem legal. Já aproveite, já comente aqui o que você acha desse conteúdo. A gente está trabalhando agora com web, então a gente vai trazer toda uma estrutura. E já um adendo, essa classe de conexão que nós estamos utilizando, se você estiver trabalhando com o projeto desktop, você pode copiar e colar igualzinho essa classe de conexão, que vai funcionar tanto para a parte web, né, que a gente está usando o JSP aqui, quanto para a parte de desktop é a mesma classe de conexão. Você pode copiar e colar toda essa programação aqui, toda essa codificação. E se você tem dúvida de DTO, DAO e View, não esqueça de, antes de passar para o próximo vídeo, assistir esse vídeo que explica sobre DTO, DAO e View, que é as 3 camadas que nós vamos utilizar para fazer o cadastrar. Nesse tempo que a gente falou aqui, já apareceu aqui a biblioteca, ele demora um pouquinho realmente para aparecer, então ele apareceu, então a gente já fez a primeira parte desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.